Ela é produtora de reportagem e de jornalismo móvel da TV Globo desde 2019. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2012, onde produziu como TCC o livro Outrora, posteriormente publicado pela editora Patuá, tem especialização em produção editorial e preparação de textos pela Universidade do Livro da Unesp, em 2017. Com mais de 10 anos de vivência jornalística, também atuou no grupo Bandeirantes de Comunicação. Com participação diária no jornalismo da Globo de São Paulo, tem grande experiência na cobertura do cotidiano da capital paulista. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Beatriz Bax. Beatriz, seja bem-vinda, muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite, Vanderlei. Eu fico sempre muito feliz de voltar e fico triste quando não me chamam uma vez por ano, viu? Pode chamar que eu tô sempre aqui. A gente vai te chamar. Tem sempre, você participou já de encontros de comunicação, né? Falando um pouquinho dessa experiência. Alguns já participei de alguns. Os professores já me chamaram para conversar dentro da sala de aula mesmo, dentro das primeiras disciplinas, né? Do o que é jornalismo, o que é fazer jornalismo. Então pode chamar que eu adoro vir. Falando o que é jornalismo, você lembra por que você escolheu jornalismo e como você escolheu Mackenzie para a sua faculdade? Eu decidi ser jornalista muito nova. Eu tinha 14 anos, eu lembro disso assim claramente. Lá em casa eu sempre li muito. E quando eu passei da fase do gibizinho da Turma da Mônica, a minha mãe me migrou para a revista Recreio, da editora Abril. Depois a gente passa, né, cresce mais um pouco, a revista Recreio já estava um pouco infantilizada. Aí meu pai achou que era uma ótima trocar a assinatura da Recreio pela National Geographic. Foi um salto assim bem suave. E aí eu me apaixonei. Eu nem sei se o impresso, acho que essas revistas não existem A mais. National Geographic ainda existe, mas acho que aqui no Brasil só é vendida a versão estrangeira. E eu me apaixonei por fotografia. Olha que coisa estranha. Eu continuo apaixonada por fotografia, acho maravilhoso. E aí, com 14 anos, eu falei, eu vou ser jornalista da National Geographic. Nunca trabalhei com revista. Nunca cheguei nem perto da NetGeo. Mas foi naquele momento que eu decidi. E aí, já com 14 anos, eu falei, eu vou ser jornalista. Eu cheguei no Mackenzie, no vestibular do Mackenzie, através de um professor de matemática da minha escola. Eu tinha aula com ele no ensino médio, ele me dava aula de matemática e física, e ele era formado aqui. E na época, a gente estava para prestar vestibular, fazia as inscrições, eu não sabia que o Mackenzie tinha jornalismo. E aí ele falou, não, faz Mackenzie. Aí eu fui atrás. E aí eu fui ver a grade, ainda era a primeira versão da grade. 2009, né? Eu prestei vestibular em 2008 ainda, então era uma versão bem anterior. A gente mexeu em 2009 na grade. Em 2008, acho que na grade, acho que ainda tinha educação física. Que as pessoas amavam. Nossa, jornalista para fazer aula de educação física, nossa. Mas eu falei, tudo bem, é um semestre só, vai valer a pena. Prestei o vestibular, passei. Eu passei em outras também. Mas quando eu conheci o campus, quando eu conheci toda a infraestrutura do Mackenzie, eu cheguei para o meu pai, que estava bancando a faculdade, falei, e aí, pai, vai dar? Ele falou, vai dar. Eu falei, então é aqui que eu quero ficar. Você falou uma coisa interessante, né, que é essa do pai vai dar, né? A gente fica imaginando o sofrimento, né, que é pagar uma universidade, né? Que seja anteriormente, agora, é sempre um sufoco, né? A gente tem bolsas também, mas assim, quem paga 100% é difícil. É puxado. Eu paguei 100%, na época meu pai pagou. Eu estudei toda a minha vida escolar prévia, eu sempre fui bolsista, porque eu sou filha de professor. Bolsista em escola particular, mas então assim, a gente nunca foi rico, né? E na época, com a economia que estava a inflação era muito diferente de hoje em dia, já não foi fácil. Mas foi um investimento. Hoje eu já até fui ver, de curiosa, né? Quanto que anda, como que anda, né? A mensalidade das universidades de jornalismo, não só daqui, das outras também. Hoje eu falo que se você for contratado CLT de uma emissora, de um jornal, com o salário bruto, você não paga uma mensalidade integral de uma universidade particular. É bem diferente. É bem diferente.
Bia, eu tenho uma visão, talvez eu esteja enganado, de você, mas para mim você era textual. Eu não te imaginava no vídeo. Onde vem essa mudança? Essa mudança, ela veio por acaso. Foi 100% por acaso. Eu, quando entrei na faculdade, eu queria trabalhar com jornalismo cultural, porque eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Mas em jornal ou revista? Sim, sempre em jornal e revista. Eu queria escrever sobre jornalismo cultural, especificamente em revista. Sempre gostei muito de fotografia, então para mim era revista, talvez por causa da minha paixão antiga pela NetGeo. E aí, durante o curso de jornalismo, eu acabei caindo na Rádio Sul-América Trânsito do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estava começando, né? Não, a rádio já existia. A rádio eu acho que era de 2007. Nossa, tudo isso. Eu entrei lá em 2011. Então, eu cheguei no auge da rádio. Ela, infelizmente, acabou no meio da pandemia. Quando eu entrei lá, era uma das rádios mais ouvidas de São Paulo. Ela concorria com a CBN. Ela estava acima da mãe do Grupo Bandeirantes, que era a Rádio Bandeirantes, em audiência. E porque era uma demanda do público, ainda não existiam os aplicativos de trânsito, não tinha Google Maps, não tinha Waze, não existia o WhatsApp quando eu comecei a trabalhar. Explicar para alguém que não existia o WhatsApp é esquisito, né? Eu hoje acho muito estranho o jeito como eu fazia jornalismo antes do WhatsApp. Eu não sei como as pessoas faziam jornalismo sem internet. Isso para mim é um grande mistério. Mas eu acabei entrando lá na Rádio Sul-América Trânsito porque meu pai era ouvinte. E aí acabou dele mandar uma mensagem de um SMS para a rádio, falando, minha filha faz jornalismo, vocês não querem uma estagiária? O editor-chefe na época, o Ronald Gimenez, falou... Nossa, era o Ronald Gimenez. Me ligou, que está na Band até hoje. Isso. Fiz entrevista e fui contratada CLT de cara, não fui nem de estagiária. Eu falei, nossa, o pessoal aqui é muito louco, né? Porque eu nunca tinha trabalhado numa rádio. Eu já tinha feito a disciplina de rádio aqui no Mackenzie. A minha função no programa da rádio na época era ser repórter de rua de trânsito, o que foi muita coincidência. E aí eu falei, nossa, eu nunca trabalhei numa rádio, eu tenho uma voz super fina. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia, não conhecia a cidade. Eu fazia caminho da Zona Norte, onde eu moro até hoje, para o Mackenzie, do Mackenzie para a Zona Norte. Eu sabia que existia o Cebolão. O que era o Cebolão? Não fazia ideia. Então, assim, eu acabei caindo na Sul-América Trânsito e foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque o rádio é uma escola incrível. Não, eu sou um apaixonado pelo rádio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que você acha que a faculdade te ajudou ou não te ajudou na sua carreira? Me ajudou muito. E eu falo até hoje que, assim, infelizmente, a obrigatoriedade do diploma caiu durante o meu primeiro semestre aqui. Tanto que teve uma debandada na minha primeira turma logo que acabou o semestre. A gente começou, acho que com 60 alunos. Quando foi começar o segundo semestre, já tinha 40. Teve uma debandada muito grande. Muito porque a carga horária era muito puxada. Era tarde. Era tarde. O nosso primeiro semestre tinham 14 disciplinas. Então, assim, foi muito puxado. E eu acho que também teve muito impacto a queda da obrigatoriedade do diploma, infelizmente. Mas eu falo até hoje, você não consegue ser um bom jornalista sem ter passado pela faculdade. Porque você não... Tem muita coisa que você aprende na prática, é claro. No dia a dia, na redação, na rua, tomando chuva, sol na cabeça. Mas sem a teoria básica da comunicação, as escolas de jornalismo, o que é notícia, o que é um lead, você não consegue sobreviver numa redação atuando como jornalista mesmo, não dá. Diante dessa sua observação, você acredita ainda que é importante a formação acadêmica? 100%. Tem que passar pela faculdade, tem que passar. Porque ainda hoje eu encontro muitos colegas de redações que não sabem o que é um critério jornalístico, que é uma coisa básica que a gente aprende nos primeiros semestres. Então, tem gente que não consegue entender, tem um fato, onde que aconteceu esse fato? É mais relevante se acontecer no centro ou se acontecer
na periferia? É mais importante se for nos Jardins ou se for lá no Capão Redondo? O que é o critério de noticiabilidade? As pessoas não sabem. Então, por exemplo, numa redação de TV, eu vou dar o exemplo do meu dia a dia hoje. A gente tem a chefia de reportagem, que distribui as pautas para as equipes. Se o chefe de reportagem não sabe se é mais importante um buraco na rua, nos Jardins, de um massacre, um tiroteio lá na periferia, a gente vai o quê? Vai mandar para cobrir um buraco nos Jardins enquanto a gente tem o quê? Mortos, feridos. Isso é critério de noticiabilidade que a gente aprende na faculdade. Então, assim, se você não tem o básico, a redação não funciona. Quando eu falo de você nas minhas aulas, eu dou aula de telejornalismo, algumas pessoas perguntam quem é, tá? Eu peço para pesquisar, falo, a moça do celular. Ficou a moça do celular, é isso? Hoje em dia, eu sou a moça do trem. Do trem também. Eu sou a moça do trem. Eu estou cobrindo mobilidade pelo transporte público já tem 6 meses, fixa no Bom Dia São Paulo. Não tinha esse quadro, tinha antes de você? Já tinha. Eu entrei... Mas só a Globo que tinha isso? Só a Globo que tinha. A Globo começou com esse modelo de jornalismo móvel, ou vídeo repórter, como algumas emissoras chamam, em 2019, se eu não me engano. Antes disso, tinha muito produtor que ia para a rua com o celular, gravava bem, de forma muito amadora, como a sua mãe, a minha mãe grava assim em casa. E aí entrava o material no ar. Depois que eles viram que funciona e que a gente consegue chegar em muitos lugares, além do que a câmera vai, do que uma câmera tradicional vai, a gente chega muito mais fácil com o celular. Aí a Globo profissionalizou isso. Então foi atrás de equipamento bom, curso, técnica. E aí cada jornal tem uma demanda. O Bom Dia São Paulo, que é onde eu estou hoje, a demanda das pessoas, do público como que está meu caminho para o trabalho. É o horário, né? É o horário. Então a demanda do SP2, que é o Jornal das 7 da noite, é outra. A demanda do SP1, que é o Jornal do Meio-Dia, é outra. Então a demanda do Bom Dia São Paulo para esse formato sempre foi transporte público. Eu fiz algumas participações de 2023 para cá, cobrindo férias dos colegas, mas do final do ano para cá, de novembro para cá, a gente está em comecinho de junho, aí eu fiquei fixa mesmo. Você sente retorno do espectador, do telespectador? Todos os dias. Todos os dias, se não tem 5 pessoas que param o caminho para vir cumprimentar e agradecer o trabalho, é pouco. Quando eu estou nas estações, claro que um microfone com uma canopla da Globo chama muita atenção, todo mundo encara, Mas muita gente reconhece, você vê no rosto da pessoa que ela te reconheceu, mas ela está na correria. Agora tem gente que realmente para agradecer, para pedir para tirar foto, para mandar, para postar. Porque é um jornalismo de... especificamente prestação de serviço. Prestação de serviço. Eu fiz muita prestação de serviço antes na Rádio Sul América, né? Trânsito, claro, que acabou virando uma especialidade minha, né? Cobri muito trânsito e transporte antes em rádio. Quando eu vim para a Globo, eu fiz produção de todos os assuntos, mas quando eu vim para o Bom Dia São Paulo, foi especificamente para transporte. E aí, com o conhecimento que você tem anterior, de conhecer a cidade, como é que é o fluxo das pessoas, você entende como é que funciona um transporte público, e aí você sabe do que as pessoas estão precisando de informação. Então, assim, todo dia tem gente que para agradecer, porque se eu não tivesse visto você falando, ou muitas vezes se eu não tivesse ouvido você no jornal, porque as pessoas estão correndo com o dia, né? E tomando café pelo celular também, estão ouvindo na TV, estão vendo no telefone, às vezes estão só ouvindo, porque tem que vestir a criança para a escola, arrumar a mochila. Então, a TV virar um rádio também, né? É muito curioso esse movimento. Muita gente para agradecer, porque às vezes a pessoa consegue sair uns minutinhos mais cedo ou faz um caminho diferente. Pela prestação de serviço. Pela prestação de serviço. Gente que consegue chegar numa consulta médica de rede pública, que a gente sabe que é muito difícil conseguir. Já encontrei com gente que veio agradecer depois, porque ontem você falou e eu consegui chegar na minha entrevista de emprego. Então tem coisas muito legais que a gente tem o retorno das pessoas na rua. Ou coisas simples, às vezes não é nem
com o trabalho que eu faço diretamente, mas um outro colega, uma outra equipe foi e resolveu a rua esburacada. As pessoas encontram com a gente na rua e vêm agradecer. Porque a gente, de alguma forma, está ajudando a vida da pessoa. Ô Bia, o que mudou assim, de 2012 para cá? Como você avalia o jornalismo? Você tinha a figura, talvez, do influenciador não fosse tão forte, eu acho que estava começando ali, né? Não existia Instagram, quando eu comecei a trabalhar em redação. Às vezes eu entrevisto algumas pessoas e falo assim, não existia o Facebook. No teu caso, não existia o Instagram. O Facebook já existia. Facebook já existiu, o Facebook acho que é de 2006. 2006. Chegou forte no Brasil em 2008, eu lembro que eu estava terminando o colégio, aí falaram, nossa, tem uma rede social diferente do Orkut. E aí, as pessoas hoje que vão assistir não sabem nem que é Orkut, né? Exatamente. Mas chegou, eu estava entrando na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, nem todo mundo tinha perfil no Facebook. É muito curioso isso. E aí o Instagram surgiu, e aí veio a figura do influenciador. Eu já trabalhava em redação. Já tinha WhatsApp, nem todo mundo tinha WhatsApp. Eu falo que assim, a gente passou por uma mudança muito brusca de como fazer jornalismo, porque antes, como eu trabalhei sempre com prestação de serviço, a gente sempre depende muito do que as pessoas mandam pra gente. As pessoas procuram a gente para falar, tem um acidente no meio do meu caminho, tem um buraco na minha rua, o trem quebrou, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas antes a gente dependia de SMS, e-mail, eram formas de comunicação um pouco mais lentas. Veio o WhatsApp, virou assim do avesso, como o rádio funciona. Tudo chega muito rápido. No teu caso em específico, quer dizer, você não necessariamente precisa chegar na redação, porque na rua você vai encontrar pauta de qualquer forma. Na rua eu encontro pauta de qualquer forma. E aí isso depende da forma como cada emissora funciona. Eu tenho a liberdade de, por exemplo, sair da minha casa e ir direto para a pauta, porque eu faço jornalismo móvel com telefone celular. As equipes que trabalham de uma forma tradicional, com o cinegrafista, o carro e tudo mais, precisam ir para a emissora. Mas o que a rede social mudou, e aí eu falo que mudou para melhor, diferente de muita gente, eu falo que hoje o jornalismo nunca se fez tão necessário, por causa das redes sociais. Porque como todo mundo tem um telefone na mão, todo mundo pode tirar foto, pode fazer um vídeo, faz um flagrante, todo mundo posta isso. E aí tem os mal intencionados, que vira e mexe, a gente recebe vídeo antigo falando que é de hoje, enfim, inteligência artificial. Eu ia falar, né, da questão, a imagem não está perfeita, mas a voz está perfeita, né? Então assim, hoje a gente passou por uma mudança que requer muita agilidade do jornalismo, o jornalista precisa ser muito safo, ele precisa estar muito atento a tudo, diferente de quando, né, antigamente, antes das redes sociais. Mas hoje o jornalismo nunca se fez tão necessário. Porque a minha mãe, eu falo, a minha mãe, a dona de casa, a dona Maria, vai abrir o Facebook, vai abrir o Instagram, numas páginas não oficiais, né, não são de veículos de comunicação, vão ver um vídeo de inteligência artificial que a qualidade é surreal, de idêntica a uma imagem de uma câmera comum, e aí lá na imagem vai estar, sei lá, o William Bonner falando XYZ. Então, hoje, a gente precisa dos grandes veículos de comunicação, das páginas verificadas, do jornalismo sério, para as pessoas terem acesso à verdade, à notícia, e não a fake news. Como é que é feita essa checagem no teu caso, na tua equipe? Eu recebo muita coisa no meu dia a dia dos passageiros nos trilhos. Então, direto ali, você tem uma relação direta? Não, o pessoal usa as redes sociais. Rede social, ok. Do jornal, a minha própria rede social, no meu perfil, o pessoal manda mensagem e fala, Bia, tô aqui em Itaquera, tem 40 minutos que não passa trem. A gente tem uma equipe de apuração lá na TV Globo, 24 horas. E aí chegou para mim, chegou na rede social do jornal, chegou no WhatsApp da Globo, o pessoal vai checar. E aí como é que checa? É fonte oficial. Liga para o metrô, liga para a CPTM, liga para o assessor de imprensa do William Bonner, do Lula, de quem quer que seja, independente da hora. Porque uma notícia falsa, 6 da manhã, acaba com o dia de uma pessoa. Detona a vida da pessoa aqui em São Paulo, né? Ou simplesmente
a falta da informação. A notícia falsa acaba com a vida da pessoa do dia, mas a falta de informação também. Então, assim, a gente tem jornalistas especializados em checar a informação. Eles sabem para quem que eles têm que ligar, eles sabem qual é o número mais rápido para ligar. Se vai ser por WhatsApp, se aquela pessoa atende mais rápido do que responde mensagem, porque precisa checar a informação. Às vezes tem gente mal intencionada que manda mensagem para a gente. E é por isso que a gente checa toda a informação antes de ir para o ar. Pensando, Bia, lá atrás, a Bia lá de 17, 18 anos, faz tempo. Lendo as revistas, pensando em jornalismo e tal, que você diria para ela que estava pensando em fazer vestibular e ser jornalista? Eu falaria no caso, confia que vai dar certo e falaria foco, porque não é fácil, não é fácil. Você investe muito tempo fora do seu horário de trabalho, você investe muito em networking. Eu não gosto, sou muito fã assim, de ficar falando networking em jornalismo, porque na verdade você conhece as pessoas, não, nem só as fontes, mas os colegas de outras emissoras, de outras redações, no dia a dia na rua, né? Muita gente da faculdade, muitos professores ajudam a abrir caminho, mas a gente precisa investir muito tempo fora do horário de trabalho. Então, por exemplo, eu acho que um bom jornalista tem que conhecer a cidade. Às vezes, você, na sua criação, né, enfim, como eu, que fazia um caminho ida e volta, não conhecia outras regiões, eu gastei muito tempo percorrendo a cidade para conhecer. Porque o jornalista vai saber da pauta do local estando no local, ou conhecendo quem está. E aí você conhece quem está, você conhece o morador do bairro, quando você vai para lá. Você vai conhecer a realidade daquela periferia, se você vai em algum momento naquela periferia. Então, você investe muito tempo. Tem que confiar que vai dar certo. Deu certo até agora, pelo menos. Mas tem que focar também. Porque a gente gasta muito tempo fora da redação, construindo contato com fonte, construindo a confiança com fonte. Fontes, por exemplo, fontes de polícia, fontes no mundo político, que não são fáceis de conquistar, né? O público, o morador, o telespectador, quando eles conseguem contato com a gente, é uma relação muito fácil, muito tranquila, porque eles confiam no trabalho que a gente faz. Agora, quem está do outro lado, policial, político, assessor de político, aí é um pouco mais complicado, porque eles sabem que a função do jornalista é mostrar o que está errado. Você acredita que o público ainda confia no profissional da imprensa? Confia. Tem muita gente que fala que não. Tem muita gente que fala, eu não assisto a TV Globo, eu não assisto televisão. Assiste sim, talvez de outra forma. Pode não assistir o Jornal Nacional às 8h30 da noite. Fixado ali naquele horário sentado na frente da televisão, bonitinho, como era na década de 60. Mas ele está vendo todos os cortes do Jornal Nacional na rede social. Então, de alguma forma, ele está vendo. E aí, quando é alguma informação importante, sei lá, o caso do Ebola, que surgiu esse final de semana, que aí a gente sobreviveu à pandemia da Covid. Vem e me fala que tem um cara com Ebola aqui, já dá palpitação, né? Sim. Quando alguém precisa de uma informação de um caso sério, vai aonde? Atrás de notícia de emissora séria, de veículo de informação sério, jornal sério, televisão séria, rádio, portal de notícia. Não vai atrás de qualquer página de Instagram, de qualquer influenciador. Então as pessoas confiam. Podem falar que não assiste, pode falar que não ouve, mas de alguma forma tá lá. Que bom ouvir isso, porque você fala com bastante confiança e você vive o dia a dia de uma grande emissora, de um grande veículo de comunicação, que é a Globo, e esse retorno do público eu acho que deve ser bem gostoso, né? Bem salutar, né? Para o seu cotidiano, para a sua profissão. Bia, obrigado por você ter vindo. Conforme você disse, você já está se oferecendo, você virá aqui, espero, voltar para falar com os alunos um pouquinho diretamente sobre a profissão, especificamente de TV ou de forma geral, mas a gente fica muito feliz, você já é da casa, você sabe disso, não só
nós temos um profundo respeito por você, professores que você tem mais contato, como a André, com a Denise, também... A Denise foi sua orientadora? Foi minha orientadora num projeto que a gente ganhou um prêmio dentro do grupo Vladimir Herzog. Do prêmio Vladimir Herzog, né? Eu ganhei o prêmio junto com outras duas colegas. Eu estava no terceiro ano, não, no segundo ano da faculdade, foi antes de eu entrar em redação, do jovem jornalista Fernando Pacheco Jordão, a Denise me orientou, e o André Santoro foi meu orientador de TCC. Mas a gente tem contato, vira e mexe, encontro com a Patrícia Paixão também, aí nos eventos. Que bom. Me chama, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que bom, que bom. E eu adoro falar para as pessoas, faça jornalismo. E que bom também que a gente, de alguma maneira, participou dessa sua formação. Obrigado, Foi Bia. essencial. Obrigadíssimo, viu? Obrigada eu.